Noite, pessoal que for entrando, nós vamos fazer a live hoje com o doutor. A live é sobre o impacto da musicoterapia, né, no desenvolvimento infantil atípico e típico, né? Aliás, né, doutor Renato, um tema muito importante, né? Muito bom para poder esmiuçar aí, né, e destrinchar tudo aquilo que a ciência tem trazido, né, de benefício em relação à musicoterapia, né? Correto, correto. A gente tem uma impressão, às vezes, que qualquer uso da música pode ser positivo, né? E muitas vezes é, sem dúvida alguma. Mas não é qualquer música feita de qualquer forma que você vai alcançar esse objetivo de ajudar aí o desenvolvimento infantil. Então precisam ter algumas Sim, estratégias, precisam ter algumas diretrizes para que a gente possa alcançar esses objetivos de uma forma adequada, né? isso mesmo. Por isso que é tão importante a informação, né? Com Os certeza. profissionais, para poder saber até diferenciar, né, o que é terapêutico, aquilo que serve, o que não serve, aquilo que vai trazer Uhum. um benefício ou não, né? Sim, sim. É importante, assim, né? Como musicoterapeuta, a gente segue é, parâmetros científicos, né? Estudos que já foram realizados, que foram comprovados a eficácia, né, de determinados formas de tratamento, determinadas especificidades nesse tratamento, o que que funciona, o que que não funciona, o que que funciona para alguns casos, o que não vai funcionar para outros casos são outras questões. Então é importante a gente ter esse conhecimento e ter esse embasamento realmente científico para poder fazer essa aplicação de uma forma adequada e, logicamente, isso vem também aliado à questão da formação do profissional, né? A gente precisa ter um profissional qualificado é, é, academicamente, né, e profissionalmente para poder desenvolver essas atividades de uma forma adequada. Isso mesmo. Eu gostaria que você se apresentasse, né, a sua formação, para todos que estão nos assistindo. Então, né, boa noite a todas as pessoas aqui que estão presentes nessa live, assistindo a gente. Meu nome é Renato Tocantins Sampaio, eu sou bacharel em musicoterapia, sou licenciado em música, tenho mestrado na área de comunicação e semiótica, doutorado em neurociências, tenho também uma formação em Gestalt terapia e estou também cursando, né, a gente acaba não parando de estudar nunca, estou fazendo uma especialização agora em neuropsicologia, né, e sou, desde 2010, professor de musicoterapia na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso, muito bom. E você tem livros também, não tem? Sim, sim. Tem livros que eu escrevi com a minha esposa, que também é musicoterapeuta. Deixa eu pegar assim, para fazer a propaganda aqui. Tem esse livro aqui, se chama Apontamentos em Musicoterapia, Uhum. volume 1, né, que eu escrevi com a minha esposa, Ana Cristina, que também é musicoterapeuta e educadora musical. E esse livro está esgotado, a primeira edição, que foi publicada pela editora Apontamentos, ela está esgotado, mas a gente está organizando agora uma nova edição, né, por uma outra editora, e já também o volume 2 desse material. E também sou um dos organizadores desse outro livro, né, um dos autores e organizadores desse outro livro, chama Música e Autismo, Ideias em Contraponto, juntamente com o Gleison do Carmo Oliveira, que atualmente é professor na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e as professoras Marina Freire e Betânia Parisi, que são colegas minhas aqui da Escola de Música da UFMG. Nós quatro organizamos esse livro que fala sobre educação musical e sobre musicoterapia, focado ali, no caso, com pessoas autistas. Muito bom, hein? Depois eu vou querer o meu. Sim, Então sim. vamos lá, doutor Renato. A primeira pergunta que não quer calar, né? O Pois que não. é a musicoterapia? Tá. Musicoterapia, ela é uma forma de tratamento no qual a pessoa que precisa de ajuda para melhorar, manter, restaurar a sua saúde, para otimizar a sua saúde de um modo geral,
ela vai passar por experiências musicais ao longo de um processo terapêutico. Essas experiências elas vão ser mediadas pelo profissional musicoterapeuta para poder alcançar o objetivo clínico que for traçado ali, né? Então, na musicoterapia, a gente considera 4 tipos de experiências musicais, né, que a pessoa pode estar vivenciando ao longo desse processo. Ela pode ouvir música, ela pode cantar ou tocar alguma música que já exista, ela pode compor uma música nova, né, quer seja instrumental ou uma canção, né, letra e música, ou ela pode improvisar também, né? Improvisar com a voz, improvisar com os instrumentos musicais, improvisar com sons corporais, com objetos do ambiente, mas enfim, fazer música compondo e tocando ali ao vivo, aquilo que a gente chama de improvisação. Então, durante esses 4 tipos de experiências musicais, a pessoa vai estar vivenciando determinadas situações ou experimentando determinadas coisas, né, ali dentro desse fazer musical, e o musicoterapeuta vai estar fazendo um processo de mediação. No Brasil, a gente costuma falar que a gente pratica principalmente o que a gente chama de musicoterapia interativa, no qual terapeuta e paciente fazem música juntos. A gente fala que a gente tem uma experiência musical compartilhada, né? Alguns países do mundo, às vezes, têm um foco maior nas experiências auditivas, por exemplo, mas no Brasil é muito comum a gente ter, não que a gente não faça experiências auditivas, a gente faz também, mas o nosso principal foco é essa experiência musical compartilhada, no qual o terapeuta e o paciente fazem música em conjunto. E aí, ao longo de um processo terapêutico, né, a pessoa vai, dentro dessas experiências musicais mediadas pelo terapeuta, ela vai desenvolvendo as questões que ela necessita para poder alcançar uma melhor condição de saúde, para otimizar a sua saúde. Sim, interessante, muito bom, né? Sim, sim. A questão aí, vamos falar também do neurodesenvolvimento. Certo. Aí, quais são essas diferenças, né, do desenvolvimento neurodesenvolvimento atípico e típico, e fazer essa diferenciação? Tá. Quando a gente estuda o desenvolvimento, e é que eu vou falar já de desenvolvimento infantil, tá? Só para poder delimitar ali um pouco melhor o campo que a gente está conversando aqui. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente muitas vezes se pega pensando nos comportamentos e observando, né, e estudando os comportamentos que são compartilhados. Tá? E esses comportamentos compartilhados, quando eles são compartilhados por muitas pessoas, a gente acaba tendo aquilo que a gente chama de um critério de normalidade. Esse é o comportamento normal. Então, tudo aquilo que foge, se a gente pensar numa curva gaussiana, aquela curva em forma de sino de estatística, né, praticamente 90% da população está ali dentro da média daquilo que é considerado normal. Aquilo que está abaixo e aquilo que está acima da média, mais 2 desvios padrões para um lado e para o outro, é aquilo que a gente chama atípico ou anormal. Tá? Então, quando a gente estuda o desenvolvimento, existem aspectos de mudanças ao longo desse desenvolvimento que vão ser compartilhadas por uma característica, digamos assim, mais de base biológica mesmo, né? Então, com determinada idade, né, com determinado tempo de vida, acontecem determinadas mudanças do desenvolvimento dessa pessoa. Existem outros comportamentos que eles vão ser compartilhados, na verdade, com um determinado grupo social, a partir do momento que a pessoa vive, da história de vida daquela coletividade. Então, por exemplo, eu sou de uma geração no qual a gente não tinha acesso a tantas questões tecnológicas no sentido de informática, digamos assim. Tá? Então, a gente não tinha acesso a computador, não existia telefone celular, não existia internet quando eu era criança. Hoje as crianças já têm acesso a esse tipo de tecnologia. Então, faz com que o desenvolvimento dessas crianças seja diferente do desenvolvimento do que era comum, do que era padrão
na minha época de Sim. infância, não melhor ou pior necessariamente por si só, Uhum. tudo a gente vai ver que tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo, depende muito de como a gente lida com isso, mas a questão é, as Uhum. crianças de hoje têm um desenvolvimento diferente das crianças quando eu era criança, por conta da própria condição social que a gente vive hoje, que é diferente do que era quando eu era criança, até algum tempo atrás. Então, nesse Uhum. sentido, a gente tem também mudanças que acontecem no desenvolvimento que são muito particulares de cada sujeito, né? E aí a gente Uhum. pensa esse desenvolvimento dentro daquilo que é, digamos assim, adequado de acordo com a maturação biológica, aquilo que é adequado de acordo com o contexto sócio-histórico, né? E Uhum. também aquilo que é particular, digamos assim, de cada pessoa, que é como aquela pessoa vivencia aquele fato, aquele evento, aquela experiência, como ele dá sentido para aquilo especificamente. Então, quando a gente fala Sim. de desenvolvimento típico, a gente está falando de um parâmetro de mudanças ao longo do desenvolvimento, ao longo da vida da pessoa, ou seja, Uhum. comportamentos novos que vão sendo possíveis, comportamentos que vão sendo extintos, e isso tem Uhum. essas três características: aquilo que é da maturação biológica mesmo, aquilo que é típico do contexto sócio-histórico e aquilo que é muito particular da pessoa. Quando a gente pega, principalmente, o que é maturação biológica e esse contexto sócio-histórico, coloca tudo junto, né, faz um estudo populacional, a gente vai ter aqueles comportamentos, aquelas mudanças que são, digamos assim, boa parte da população tem. Né? E isso a gente vai chamar de um comportamento normal, de um desenvolvimento típico. Tá? Então, a Uhum. gente, por exemplo, fala que a partir do momento que a gente vai analisar o desenvolvimento da criança, a gente tem um determinado padrão de aquisições motoras, por exemplo. Tá? Então, a primeira Uhum. criança sustenta a cabeça, depois ela senta, depois ela fica em pé, depois ela anda, corre, né? E aí depois ela aprende a subir escada, e aí coisas desse tipo. Então, existem marcos do desenvolvimento, né, que vão acabar gerando as escalas de desenvolvimento, mas isso é o que a gente chama de desenvolvimento típico. Quando Uhum. o desenvolvimento da criança não corresponde a essas marcas, né, essas marcas do ponto de vista, com tal idade já é mais ou menos comum, 90% da população já consegue fazer tais coisas. Né? Ou a criança faz Sim. antes, ou a criança faz depois dessa faixa, aí a gente está falando de um desenvolvimento atípico. É Uhum. importante aqui a gente pensar que muito se tem mudado a concepção também sobre desenvolvimento, principalmente daquelas pessoas que a gente chama de pessoas com deficiências. Tá? Por exemplo, uma deficiência motora, uma deficiência intelectual, uma deficiência sensorial, ou qualquer Uhum. outro tipo de deficiência ou de condição também. Então, por exemplo, Uhum. uh, há, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente falava do autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ainda hoje, dentro dos manuais, digamos assim, de patologia, ele é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas hoje já existe também a concepção do autismo como uma característica que a gente chama de neurodivergente, ou seja, ela é neuroatípica. A pessoa autista ela sai desse padrão de normalidade, mas não por isso ela é melhor ou pior, ela é simplesmente diferente. Né? Então a Sim. gente tem que entender esse desenvolvimento, o que é o desenvolvimento típico, o que é o desenvolvimento atípico, para poder fazer a estimulação dessa pessoa para que ela consiga ter o melhor desenvolvimento possível de acordo com as suas próprias condições, de acordo com as condições do local onde ela vive. Independente de se ela tem ou não tem uma deficiência, independente se ela é neurodivergente ou neurotípica, né? Por exemplo, se ela é ou não é autista. Enfim, independente dessa situação, a gente tem que cuidar quanto terapeuta, enquanto pais, cuidadores, educadores, a gente tem que cuidar das crianças para que a gente possa oferecer para elas melhores caminhos de desenvolvimento, melhores oportunidades de desenvolvimento. É importante a gente pensar que sim,
existe também uma diferença, muitas vezes, de oportunidade. Né? Existem crianças que vão ter oportunidade de determinadas coisas, crianças que não vão ter essa oportunidade. Então, por isso, ela desenvolve mais do que a outra. Por exemplo, né, fugindo aqui um pouco do campo da música, mas pensando no campo da alfabetização. Crianças que têm desde pequenas, acesso a livros, acesso à leitura, adultos leem para elas, elas vão ter um processo de alfabetização e de escolarização facilitado. Enquanto crianças que não têm esse acesso desde pequenininhas, não é que elas não vão conseguir, mas talvez elas tenham mais dificuldade, talvez você tenha que fazer um tipo de estimulação diferente, um processo educativo, um processo terapêutico diferente para poder alcançar, né, a alfabetização dessa criança ali. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Quais são as condições que essa pessoa tem e tentar, muitas vezes, ela não tem, de repente, uma condição orgânica favorável, né? Mas o que a gente pode dar em termos de estímulo para que compensar isso ou tentar minimizar, de repente, essa questão orgânica que não está favorável, né, a esse desenvolvimento. Então, voltando, por exemplo, a falar de autismo. O autismo, né, é uma condição, né, eu coaduno aí com essa ideia do neurodivergente, né? Então, o autismo é uma condição de ser no mundo diferente da condição neurotípica, né? Então, não quer dizer que o autista seja necessariamente uma pessoa com deficiência. Só fazer um parênteses aqui. No Brasil, para efeito da lei das pessoas com deficiência, o autismo é equiparado a uma deficiência para que as pessoas tenham garantias legais de determinados tipos de acesso à terapia, processos educacionais, alguns direitos que normalmente ela não teria tanto acesso se não fosse enquadrado como autista, tá? Como deficiência. Mas, nesse sentido, então, por exemplo, a criança autista, ela, de um modo geral, ela vai ter mais dificuldade de estabelecer relações afetivas com as outras pessoas. Não quer dizer que ela não tenha. Ela tem, mas muitas vezes é uma relação diferente. A expressão emocional dela é diferente das crianças típicas. Então eu tenho que olhar para essa condição, né, para olhar como que essa criança funciona, né, e tentar fazer uma estimulação que seja adequado para essa condição na qual a criança está. Eu não vou necessariamente, enquanto terapeuta, querer normalizar. A minha ideia não é trazer essa pessoa para a norma, para aquele padrão de desenvolvimento. A minha ideia é o que eu posso oferecer enquanto estímulo para que essa pessoa possa ter o melhor desenvolvimento possível. Né? E não necessariamente chegar no padrão. Né? Eu acho que isso é uma mudança radical de pensamento que a gente tem nas últimas décadas, né, do que era, né, um tempo atrás. Isso mesmo. É a importância aí da formação, né, sobre aí os transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. E atualização, né, porque cada dia surge algo diferente, né, nas pesquisas e nós precisamos estar sempre atualizando. Mas isso é muito importante na musicoterapia, ela isso, né? Ela trata tanto o típico quanto o atípico. Sim. E qual que é a diferença? Eu gostaria de falar qual que é a diferença aí nessa terapia, do típico com o atípico, na musicoterapia? Do meu ponto de vista, não existe uma diferença brutal, uma diferença muito grande, não. Porque eu sempre penso o tratamento de uma forma individualizada. Eu sempre penso o tratamento para aquele paciente que está ali na minha frente. Né? Então, eu vou olhar esse paciente, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica musicoterapêutica desse paciente, eventualmente eu vou pegar dados aí com colegas que façam outras avaliações, né? Se a gente trabalha em equipe. Quando eu trabalho em consultório sozinho, o terapeuta é responsável por fazer a sua própria avaliação. Né? E aí eu vou pensar o que essa pessoa precisa. Né? Se essa pessoa precisa de mais, por exemplo, estímulo motor, eu vou trabalhar nesse foco. Se essa pessoa precisa mais de um estímulo para melhorar a comunicação oral ou gestual, ou mesmo os aspectos interpessoais, a relação com o outro, eu vou trabalhar com esse foco.
né? Então, do meu ponto de vista, o que difere é, quando você tem uma pessoa com desenvolvimento típico, você já tem mais ou menos traçado o que seria os parâmetros do desenvolvimento para ela. Então você faz uma estimulação e você consegue checar, né, de acordo com que já existem, digamos assim, das escalas de desenvolvimento, se está alcançando, né, aqueles parâmetros de uma forma adequada. Quando você pensa numa pessoa neuroatípica, né, ou com desenvolvimento atípico, você vai verificar o que, que é possível para ela, né? O Uhum. que não, como eu falei, não é trazê-la para o parâmetro de normalidade, mas o que, que eu preciso estimular ali. E muitas vezes o processo ele vai também passar por uma negociação, digamos assim, com a família, com a escola, com outros locais, com a equipe, né, que atende aquela pessoa. Então, por exemplo, eu já tive pacientes, né? Eu trabalhei, né? Sou musicoterapeuta já há 30 anos, então trabalhei com muitas pessoas, né? Ao longo desse percurso. Meu foco maior é no neurodesenvolvimento, né? Mas assim, eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, em que a gente tanto eu quanto outros colegas que trabalhavam ali, psicólogo, fono, tal, identificaram uma dificuldade muito grande. A gente não falou impossibilidade, né? Porque a gente nunca sabe exatamente o dia de amanhã o que, que a pessoa vai trazer, mas uma dificuldade muito grande de ter fala. Tá? Uhum. Mas essa pessoa, ela entendia a fala, ela não produzia fala. Então, como que a gente vai pensar em alternativas dentro da equipe para facilitar a expressão de comunicação dessa pessoa? Tá? Então, no caso, a gente acabou, na instituição que a gente trabalhava ali, com essa pessoa que eu estou mencionando, a gente acabou trabalhando com técnicas, né, ou com protocolos de comunicação alternativa ou suplementar, né? Uhum. Principalmente, especificamente aquelas comunicações pictóricas, né? Então aquelas imagenzinhas OPEX, né? Para isso. Mas existem outras situações que a gente vai ter que eventualmente descobrir os caminhos sozinho mesmo, né? Ou descobrir os caminhos particulares para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu tive já um paciente que era uma criança de 2 anos, síndrome de Down e autista. Tá? E aí a família trouxe para mim algumas questões, né, de que, olha, será que daria para você trabalhar tais coisas com a criança, né? Porque isso ajudaria a família a se organizar melhor, ajudaria a família a estabelecer uma relação melhor social ou possibilitar uma relação, interação social melhor dessa criança com as outras pessoas com quem Uhum. as famílias conviviam. E aí, nesse processo de negociação, a gente definiu alguns objetivos, né, e trabalhou a partir das experiências musicais nesse objetivo. Então, essa criança, particularmente, é, era uma criança que ela era muito retraída. Além de tímida, ela era muito retraída, né, um autismo bastante significativo, e ela tinha essa dificuldade de interação com as outras pessoas, né? A ponto de, por exemplo, ela tá ali no colo da mãe ou do pai, vira alguém para conversar, ela meio que se escondia ali, né, no cangote do pai e tal, da mãe, e não se permitia interagir com as outras pessoas. E aí a gente acabou desenvolvendo um trabalho com essa criança. A gente definiu um objetivo, tá? Então vamos melhorar esse processo de comunicação, vamos melhorar essa interação social, né? O que, que a gente pode fazer? Do ponto de vista prático, né? Vamos trabalhar algumas questões de comportamento que sejam mais dessa interação social. Então, a gente acabou elegendo, dentre várias coisas, né, nessa negociação ali com a família, vamos trabalhar o da tchau, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu compus uma música para ensinar essa criança a dar tchau. E trabalhei essa música com essa criança, ela aprendendo a dar tchau. A gente trabalhou inicialmente isso dentro do consultório, dentro da sessão de musicoterapia, né, do Uhum. nosso local ali de atendimento. Esse atendimento foi realizado dentro de um projeto de extensão que a gente tem aqui na UFMG, na Escola de Música.
E aí depois, né, ensinei essa música para a mãe e para o pai, para eles poderem também trabalhar isso em casa com a criança. E aí depois, aos poucos, eles iam trabalhando isso também dentro dessa convivência social deles. E aí, ao longo do tempo, essa criança foi ganhando, aprendendo esse comportamento e aceitando, digamos assim, essa interação social, e não só Sim, aceitando, mas gostando dessa interação social e permitindo, né, uma evolução social a partir desse tipo de coisa. Tá? sim. Uma outra criança, por exemplo, autista, também que eu Uhum. atendi, né, nesse mesmo projeto, era uma criança que tinha uma dificuldade de aceitar contato físico muito grande, né, como muitas Uhum. crianças autistas têm, né? Uhum. Então, a gente acabou trabalhando isso com a criança, porque era uma necessidade da família, né? A mãe falava assim, né, chorando muitas vezes comigo, tipo, eu nunca consegui dar um abraço de verdade na minha filha. Minha menina já tinha 6 anos de idade. Né? Então, vamos trabalhar essa questão dessa aceitação desse contato físico, porque isso também é importante para a família, isso também é importante para essa mãe. E aí, ao fazer isso, a gente consegue melhorar a qualidade da relação entre essa mãe e essa menina, e a partir disso também propiciar outros caminhos de desenvolvimento a partir daí. Né? Então, logicamente, no caso, como musicoterapeuta, a gente vai fazer tudo isso a partir das experiências musicais, da audição musical, da composição, da improvisação, da recreação, que é esse tocar e cantar música que já existe. Sim. Você tá falando aí, eu tô lembrando também de um caso que eu atendi a criança dele, o transtorno da linguagem, né? Uhum, E lembro que ela me falou que ela gostava muito de aniversário. Então, uhum, ela ficava o ano inteiro pensando em como seria o aniversário dela. Então, sim. aí eu adentrei aí. Como faltava 2 meses para o aniversário dela, nós Uhum, criamos uma música de parabéns, falando de bolo, falando de festa, uhum, e nós compomos essa música. E ela uhum, também tinha uma interação social, assim, diferenciada em relação aos próprios familiares. Ela uhum, falava que tinha muito ia tocar, e eu estava ensinando ela a tocar na escaleta, e aí ela tinha muita vergonha de tocar diante lá dos tios e tudo mais, todo mundo pedindo ela para tocar. E aí, quando a gente compôs essa música, era uma música que ninguém conhecia, né? Não era um uhum, parabéns para o todo mundo já conhece. E ela, realmente, no dia do aniversário dela, ela tocou a escaleta e uhum, cantou. Ela conseguiu cantar a música junto com a mãe dela, a música que nós compomos. Então, ela perdeu aquela intromissão dela, né, aquela vergonha que ela tinha, e em uhum. relação à música, porque é uma música que ninguém conhecia. Então eles falavam, não, você vai cantar porque é uma música que ninguém conhece, todo mundo quer conhecer a sua música. Eu achei muito interessante Sim. essa, essa É muito interessante experiência. porque assim você tem vários aspectos ali, né? Primeiro, a própria a conquista de ter conseguido produzir algo, né, que seja valorizado pelas pessoas, né? O produto musical ali, digamos assim, que seja valorizado pelas pessoas. Outra coisa é você ter esse ganho, digamos assim, é, é, social, né, dessa interação das pessoas valorizarem. E isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade para estar nas relações sociais a partir do momento que ela vai ter, né, esse acolhimento, né, dos outros. As pessoas vão deixar assim, essa criança diferente, a criança esquisita, a criança, né, isolada. Não, existe uma tentativa de, de interação ou uma possibilidade nova de interação ali com essa criança. Isso vai favorecer com que esses processos de comunicação, de interação sejam melhorados. Né? Sem dúvida alguma, é muito legal isso. Eu queria só fazer um parêntese Falou aqui, isso por conta disso. tá? É, sobre, assim, é muito importante a gente pensar que existem várias formas da gente usar a música para promover saúde, tá? Uhum. Musicoterapia é uma delas, tá? Mas que tem técnicas específicas, que tem um contexto específico. Aliás, né, fazer um parêntese dentro do parêntese aqui. Para ser terapia, precisa ter pelo menos duas pessoas. Uma pessoa que precisa de ajuda para melhorar, manter, restaurar, otimizar a sua saúde,
e uma outra pessoa, que é o paciente que a gente está chamando aqui, e uma outra pessoa que está qualificada, que estudou, que treinou, que está habilitada, que tem disponibilidade para estar ali com o outro e ajudar essa pessoa a se desenvolver, que vai ser o terapeuta. Né? Então, para ser terapia, precisa ter pelo menos duas pessoas, o paciente e o terapeuta. Não existe autoterapia. Tá? Pode haver autoajuda, pode haver um monte de coisas, mas autoterapia não. Tá? E a gente pode ter, logicamente, mais de duas pessoas. A gente pode ter não uma terapia individual, a gente pode ter uma terapia de grupo, por exemplo. Né? Então, vai ter um terapeuta ou dois terapeutas, enfim, a quantidade de terapeutas necessário para vários pacientes. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas confundem musicoterapia com qualquer tipo de uso da música para promover bem-estar ou promover melhora de saúde. Então, aquela coisa assim, eu escuto música quando eu estou cansado e essa música me ajuda a relaxar. Maravilha! Ótimo para você, que você descobriu qual música te ajuda a relaxar quando você está cansado. Mas isso é musicoterapia? Não. Isso é o uso da música no dia a dia pela pessoa. Continue fazendo, mas isso não é musicoterapia. Né? Outra coisa, a gente acaba ouvindo muito esse tipo de coisa assim. Eu trabalhei também com coro de terceira idade, por exemplo, né? E aí as pessoas falavam, eu vou lá para o coral fazer a minha terapia. Não, aqui você não vai fazer terapia. Você vem cantar no coro. Né? Você vai melhorar a sua respiração, você vai melhorar a sua comunicação, você vai interagir com as pessoas, você vai ter um exercício cognitivo que pode melhorar sua capacidade cognitiva. Maravilha, mas aqui é um coro, não é terapia. Né? Então a gente tem efeitos benéficos, eu nem gosto do termo efeito terapêutico, tá? Eu falo que existem efeitos benéficos para a saúde, diversas ações com música, né, que não são necessariamente musicoterapia. E isso não vai desmerecer, só que a gente tem que colocar as coisas nas caixinhas certas. Né? Musicoterapia é terapia, um paciente, um terapeuta, o terapeuta é um musicoterapeuta treinado, existem técnicas específicas que ele vai seguir, existem modelos clínicos que vão ser adotados, né, para poder fazer esse processo terapêutico. Aí, a aula de música. Aula de música é outra história. Também ajuda a promover desenvolvimento, também ajuda a promover um monte de coisa, mas não é terapia. Né? A criança pode, com a aula de música, melhorar seu aspecto cognitivo, melhorar sua condição motora, melhorar sua interação social. Maravilha, mas é aula de música, é educação musical. Não é musicoterapia. Né? Então existe essa diferença. Quem olha de fora só o que está acontecendo naquele momento, muitas vezes não vai saber o que é uma coisa e o que é outra. Você precisa entender dentro de um processo. Você precisa entender a partir principalmente das ações, né, do terapeuta, que vão ser diferentes da ação do professor. O professor ele vai estar focado no desenvolvimento da habilidade musical. O musicoterapeuta vai estar focado na melhora da saúde. Então, digamos assim, uma diferença entre educação musical e musicoterapia. Para a musicoterapia, a saúde é o primeiro objetivo. Se existe um desenvolvimento musical, isso é secundário. Né? Para a educação musical, o primeiro objetivo é o desenvolvimento das habilidades musicais. Se existe benefício para a saúde, isso é secundário. Então, fazer essa diferença é importante. Se a gente olha só o que está acontecendo, a criança está cantando e tocando tambor. Ela pode estar brincando, ela pode estar fazendo uma aula de música, ela pode estar fazendo musicoterapia, ela pode estar fazendo um monte de coisa ali. Aquela atividade em si, esse comportamento de estar cantando e tocando tambor, em si não quer dizer se é musicoterapia, se é educação musical, se é uma prática comunitária em música. A gente tem que olhar um monte de outros elementos em torno disso. Principalmente a questão da relação terapêutica, ou uma relação pedagógica, ou, né, um trabalho facilitado, organizado ali por um músico, no sentido de uma prática comunitária de música, enfim, o que vai estar acontecendo ali. Interessante, muito boa sua explicação. Mas, Tem muitas pessoas que confundem mesmo. Tem essa, não sabe musicalização, o que é musicoterapia. Então você tem que estar sempre explicando. Essa Aproveitando parte, aí né? essa fala.
Eu acho que faz parte um pouco do nosso trabalho fazer esse processo de ensinar para as pessoas, né? Educar as pessoas, né? O que, que é a diferença de uma coisa e de outra, né? Até para que elas possam saber, o que eu quero, o que, que eu espero, né? É isso sim, ou é aquilo, né? É uma coisa ou outra. Né? e é bom explicar antes, né, para Sim, a sim, pessoa entender. com É. certeza. Então, aproveitando aí, eu gostaria, já quase terminando já, ó, nós já estamos no horário. Eu gostaria que você desse aí algumas orientações para os pais, né, educadores, com relação a essa observação, né, do comportamento musical da criança, né, o uso da música aí na rotina, né, sem substituir a terapia, né, Uhum. então, do encaminhamento correto aí para os pais e trabalho em equipe, qual que é a importância. É, hoje, né, a gente falou um pouquinho lá no início da live sobre essa questão dos recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia, que é diferente de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, sem dúvida alguma. E aí, uma das coisas que a gente tem hoje, por causa dessa tecnologia, né, o celular, a internet, o tablet, essas coisas todas, é uma facilidade de acesso a muita informação, a muito produto, inclusive produto musical. Tá? Então, a gente Uhum, tem, de um certo modo, de tomar cuidado com o que é uma coisa de qualidade, o que não é de qualidade. O que é fato, o que é uhum, fake news, por exemplo, né, digamos assim. Tá? O que é uma coisa, inclusive, boa, né, do ponto de vista da qualidade musical, e o que não tem qualidade musical. Então, para os pais, por exemplo, é muito importante também, pais e professores, cuidadores de um modo geral, é, é muito importante não deixar a criança ficar sozinha com o celular, com o tablet, ouvindo música direto. Tá? Por quê? uhum, Porque ela vai estar. A música ela ativa muito rapidamente o sistema de recompensa no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. Então, essa repetição, né, descontrolada, digamos assim, pode ocasionar uma dificuldade da criança aceitar, aguardar a satisfação da sua necessidade, aguardar a satisfação do seu desejo. Tá? Então, por uhum, quê? Porque ela clica ali, aperta ali e já tem aquilo que ela quer. Né? A criança, precisa, né, de aprender a aguardar um pouco, a ter um atraso, digamos assim, na satisfação do seu desejo. Tá? Isso faz parte da nossa uhum, vida. Tá? Por exemplo, sei lá, uma criança pequena, ela vai tá com vontade de fazer xixi, em primeiro momento ela vai lá e faz xixi em qualquer lugar, ela faz na fralda, né? Então, beleza, faz ali em qualquer lugar. Mas a partir do momento que a gente vai essa criança vai crescendo, você vai fazendo o processo de retirada da fralda. Você vai fazer essa criança segurar o xixi para poder fazer xixi no lugar certo, né? Não fazer xixi a qualquer hora, a qualquer momento. Isso é um atraso, digamos assim, dessa necessidade básica, né? Da satisfação dessa necessidade básica. Isso faz parte do desenvolvimento. As pessoas precisam uhum, aprender, as crianças, no caso, precisam aprender a saber lidar com a satisfação atrasada dessa sua necessidade, desse seu desejo. Isso faz parte da vida humana, em sociedade. Então, isso é uma questão. A outra questão bom, essa criança está sozinha, então ela pode, essa repetição dessa experiência de prazer sozinha, ela vai focando o seu interesse nesse prazer sozinho. E é muito importante que a gente ensine essa criança a conviver com outras pessoas. Né? Então, tudo bem ela ver um vídeo de música lá no celular, no tablet, por exemplo, mas não deixa ela vendo aquilo sozinha. Interage com essa criança, canta junto, bate palma junto, dança junto, faz essa atividade ser uma atividade compartilhada, para que essa pessoa uhum, desenvolva, inclusive dentro desse prazer que ela vai ter da experiência musical, ela vai ter um prazer com o outro. Então, isso vai sim, propiciar um desenvolvimento também dessa interação social, ou das habilidades sociais dessa criança. Isso vai ser um ganho muito importante para o desenvolvimento infantil, tanto das crianças com desenvolvimento típico, quanto com as crianças com desenvolvimento atípico. Com as crianças com desenvolvimento atípico, a gente tem que tomar ainda mais atenção com esse tipo de coisa. Falei de autismo, por exemplo.
é muito importante não deixar crianças autistas ficarem horas lá ouvindo música, né, no celular, no tablet, no Uhum. radinho, sei lá, qualquer lugar, isoladas. Ela pode ouvir música, Sim. dá prazer, ótimo, distrai, a criança acalma, ela usa muitas vezes essa música para regular-se emocionalmente, outras coisas assim do tipo, ótimo, maravilha. Mas tenta fazer isso de uma forma compartilhada, tirar essa criança desse isolamento, né? Porque senão você vai estar reforçando essa característica autística do isolamento ali. Então, acho que duas principais dicas é não deixar essa satisfação direta, ou seja, tentar fazer um pouco desse atraso aí dessa satisfação e tentar fazer essa atividade musical ser compartilhada. Acho que essas são duas dicas extremamente básicas ali. E, logicamente, inserir essa criança dentro da cultura, né? Então, logicamente, mostrar para essa criança músicas infantis, ok. Mas vamos mostrar também músicas, né, dentro da cultura adulta, para que a gente vá inserindo aos poucos essa criança dentro desse mundo adulto também. Né? Ela não vai ficar naquela bolha só infantil. Ela vai aprendendo isso. E também, por exemplo, agora é a sua vez, vou escutar a sua música. Agora é a vez do papai, então agora vamos escutar a música do Uhum. papai. Né? Nesse sentido de atrasar essa sua satisfação, mas também aprender a esperar a sua vez, né? Agora é a minha vez, agora é a vez do outro. Essa troca de turnos também tão importante no comportamento social de um modo geral. Então são Sim. algumas pequenas dicas que qualquer pessoa, só Uhum. prestando um pouco de atenção, já vai conseguir fazer ali. Que já faz toda a diferença, né? E Sim. quando a gente vai, eu vejo que quando a gente vai trabalhar com a criança certo tipo de música, e às vezes ela já fala assim, mas essa eu já sei. Mas aí quando você fala assim, mas você não sabe do jeito que eu sei. Então a Uhum. gente trabalha de uma forma diferente, um ritmo diferente, e Sim, aquilo ali, a interação, e ela gosta da mesma forma, né? sim. E aí você falou uma coisa também super importante, que como eu falei, o autismo, né? As pessoas autistas, elas têm uma tendência à repetição, né? Então é Uhum. importante a gente repetir, mas diferente, né? Então assim, uma Uhum. vez eu canto com a criança, outra vez eu canto batendo palma, outra vez eu canto dançando. É a mesma música. Então eu tenho alguma repetição, mas eu sempre coloco alguma coisa de diferente para poder ir estimulando também essa flexibilidade comportamental que é tão importante da pessoa autista desenvolver. É verdade. Interessante mesmo. Então, agora a nossa live findou, acabou. Eu Tá, gostaria joia. de agradecer a você, doutor Renato. Muito Foram obrigado, então, tempos Priscila. aqui maravilhosos, a gente aprendeu bastante, né? Uhum. Tem muitas coisas para poder explorar ainda, né? Muita coisa interessante dentro aí. Só da musicoterapia daria para a gente ficar aqui horas e horas falando, né? Com certeza. Eu gostaria muito de agradecer, né, a sua participação, que eu sei que o dia nosso é corrido, Hum, mas você aceitou meu convite, eu gostaria muito de agradecer e quem sabe faremos mais lives juntos, né? tá já. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre musicoterapia, ajudando a esclarecer para as pessoas o que é musicoterapia e como pode também usar a música, mesmo sem ser musicoterapia, como pode estar usando a Hum, música para ajudar no desenvolvimento de crianças, tanto no desenvolvimento típico quanto atípico, né? Se as pessoas quiserem saber mais sobre musicoterapia uhum, especificamente, podem procurar a gente lá na UFMG, na Escola de Música da UFMG. Somos vários uhum. professores da área de musicoterapia com diversos projetos de extensão. A gente desenvolve vários trabalhos ali com populações das mais diversas. Tá? Então pode procurar a gente lá. A gente vai ter o maior prazer de dialogar e, dentro do possível, tentar pensar em alguma coisa junto ali. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade, né? Tá, joia? Mas, pessoal, muito obrigada pela participação. Essa live vai ficar gravada, eu vou colocar ela lá no YouTube, né, Uhum. depois. Mas, Joia. Obrigado, então. Boa noite, paciência. boa noite.